E aí, pessoal que está na batalha dos concursos para perito criminal? Sabe aquele tema que sempre cai e que pode ser o diferencial na prova? Toxicologia forense. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num ponto super específico, mas que despenca em prova: o envenenamento por herbicidas. Então, bora focar no que realmente vai te ajudar a garantir aquela vaga. Então, a gente tem um caso, morte por envenenamento. Como é que o perito sai de uma simples suspeita e chega numa prova concreta, daquelas que não deixam dúvida? É exatamente essa trilha que a gente vai seguir agora. Vamos rastrear a química do crime, desde o começo até o laudo final, para entender na prática como a ciência desvenda a verdade. Tudo começa, claro, na cena do crime. E aqui a gente precisa abrir a mente, porque em toxicologia essa cena pode ser um lugar bem óbvio, tipo uma plantação ou até uma cozinha, mas também pode ser algo muito mais íntimo, o próprio corpo da vítima. Cada pequeno detalhe aqui já é uma pista fundamental. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, olha esse número: 70 mil. É uma estimativa da OMS, tá? 70 mil trabalhadores rurais morrem, por ano, por intoxicação por agrotóxicos. É um número chocante, né? E ele mostra por que identificar essas substâncias com precisão não é só uma questão de resolver um crime, mas de saúde pública, de justiça. E aqui no Brasil, o buraco é ainda mais embaixo. Sabe o famoso chumbinho, que na verdade é um agrotóxico chamado aldicarb? Pois é, ele é desviado do uso legal na agricultura e infelizmente vira uma arma muito comum em casos de homicídio e suicídio. Isso joga esses compostos diretamente no nosso radar, no centro das investigações forenses. Ok, já entendemos o cenário. Agora, vamos conhecer os vilões da nossa história. Um perito de ponta tem que ter na manga as principais classes de agentes tóxicos. É essencial entender como cada tipo de herbicida age no organismo. E olha, isso aqui é ouro para prova. Pega o caderno e anota. A gente tem dois grupos que são tipo primos, os organofosforados e os carbamatos. Por quê? Porque os dois atacam o mesmo alvo, a mesma enzima. O resultado? Sintomas bem parecidos, que a gente chama de síndrome colinérgica. Já o paraquat? O paraquat corre por fora. O mecanismo dele é outro. Ele causa um estresse oxidativo violento e tem um alvo preferido, um órgão que ele simplesmente destrói, os pulmões. Saber diferenciar isso é o que vai guiar toda a sua análise. É fundamental. Tá, mas o que diabos é inibir a acetilcolinesterase? Pensa assim, é como se desse um curto-circuito no sistema nervoso. Nosso corpo tem um neurotransmissor, a acetilcolina, que manda os sinais. E tem uma enzima que funciona como um interruptor que desliga esse sinal quando ele não é mais necessário. O que esses venenos fazem? Eles quebram o interruptor, a enzima é bloqueada. O resultado é que a acetilcolina fica lá, ligada o tempo todo, se acumulando de forma tóxica e superestimulando o corpo inteiro. É o caos. E esse caos, esse curto-circuito que eu falei, tem um nome: crise colinérgica. O corpo reage com uma cascata de sintomas. E para o perito, ou até para o médico na emergência, alguns sinais são clássicos. Os mais comuns são salivação sem parar e a miose, que é aquela pupila bem fechadinha, parecendo uma cabeça de alfinete. Em casos mais graves, a coisa evolui e pode levar ao coma. Beleza, já conhecemos os suspeitos e como eles agem. Agora a pergunta é: onde a gente encontra as provas? A escolha da amostra biológica, da matriz, como a gente chama, é uma das decisões mais importantes de toda a investigação. As pistas podem estar em vários lugares. Sangue e urina são os clássicos, né? Perfeitos para pegar uma exposição recente. Se a suspeita é de ingestão, o conteúdo estomacal é o lugar para olhar. Fígado e rim, como são os órgãos que metabolizam e tentam limpar a sujeira, acabam concentrando esses venenos. E o cabelo é um caso à parte. Ele é o grande contador de história. E chegamos num conceito que, nossa, como isso cai em prova. Janela de detecção. Presta atenção nisso. Sangue e urina te dão uma foto do momento. Eles mostram o que aconteceu nas últimas hours, nos últimos dias. É uma exposição aguda. Já o cabelo, ele funciona mais como um filme, uma linha do tempo. Ele registra o histórico de exposição de uma pessoa por meses, às vezes até anos. É a prova de uma exposição crônica. Com as amostras coletadas e bem guardadas, a gente chega no coração da perícia, o laboratório. É aqui que a tecnologia analítica entra em campo para revelar a verdade que está escondida na química. E esse trabalho no laboratório não é aleatório, ele segue um fluxo bem rigoroso. Pensa num funil. Primeiro, a gente faz a extração, que é basicamente limpar a amostra e isolar só o que interessa. Depois, vem a triagem. É um teste rápido, um filtro, para ver se tem ali alguma substância daquela classe que a gente suspeita.
Deu positivo? Aí sim, a gente vai para a última etapa, a confirmação. É aqui que a gente dá o nome e o sobrenome da substância e diz exatamente a quantidade. É um processo que vai do geral para o específico, sempre em busca da certeza absoluta. E é super importante a gente lembrar de uma coisa chamada cadeia de custódia. Da hora que a amostra é coletada lá na cena do crime até chegar no resultado final no laboratório, cada passo tem que ser registrado, documentado. Uma amostra que é mal identificada ou que se contamina no caminho não é só um errinho técnico, não. É uma prova que se perdeu para sempre. E isso pode botar um processo judicial inteiro a perder. E aqui tem outro ponto que vale ouro para a prova. Os testes de triagem eles só levantam a suspeita, eles apontam uma direção. A prova definitiva, aquela que vai no laudo, vem das técnicas confirmatórias. E o padrão ouro, a tecnologia de ponta para isso, é a cromatografia acoplada à espectrometria de massas, seja GC-MS ou LC-MS. Pensa nisso como a impressão digital da molécula. Não tem erro. Ela identifica a substância sem deixar absolutamente nenhuma sombra de dúvida. Ufa! Passamos pelo local, pelas amostras, pelo laboratório. Todo esse trabalho técnico precisa virar uma resposta clara, objetiva. E é aí que a gente chega na etapa final, a elaboração do laudo pericial, a grande conclusão da nossa investigação. O laudo pericial não é só uma folha de papel com um monte de nome de substância e número, não. Ele é a ponte que liga a ciência ao direito. É o perito traduzindo aqueles dados todos. Ele vai explicar o que foi encontrado, em que quantidade e, o mais importante, o que aquilo significa dentro do contexto do caso. É a construção da prova material que a justiça tanto precisa para tomar uma decisão. Essa frase sobre o paraquat é muito forte, né? Ela nos lembra da seriedade do assunto. O trabalho do perito, quando ele identifica o veneno certo, não está só ajudando a resolver um crime. Às vezes, essa informação é o que vai guiar um médico na emergência, o que vai direcionar o tratamento correto e, no fim das contas, salvar uma vida. O impacto é gigantesco. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O mundo da toxicologia não para. A cada dia surgem novas drogas sintéticas, novas substâncias, novos jeitos de burlar a detecção. Então o grande desafio para o perito do futuro é exatamente este, estar sempre um passo à frente. É uma corrida constante para garantir que a ciência continue sendo a ferramenta mais poderosa que a gente tem para encontrar a verdade.